Nessa terra da pedrada o importante é saber quem tá de boa e quem não deixa ela se desenvolver. O importante é saber dos problemas de verdade, o que é bom e o que é ruim atrapalha a cidade. O importante é o que impacta no seu dia a dia, a criança, o bebê, a vovó e a titia. O importante é saber além daquilo que é banal, e tem que pra isso acompanhar uma coluna semanal. O importante é o que se esconde, quem entorta e quem alinha. E se você quer saber, tem que ler nas entrelinhas. 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 Salve, pedregulhos! Olha, sei que eu tô em débito, já tinha que ter feito já um vídeo sobre o viajômetro, que vai sair logo em seguida. Tem ainda que fazer a retrospectiva do ano passado, já está encaminhada, sai essa semana ainda, porque já vai começar o ano letivo da criançada, né? Mas antes de tudo isso, não tinha como deixar de falar sobre os atos recentes da nossa casinha de Itara. Especificamente sobre a sessão extraordinária da última quinta-feira. Originalmente, essa sessão era para acontecer na segunda-feira, mas depois do vereador Paulo Gilmar solicitar uma interrupção da sessão para conversar com os seus, foi pedido, inclusive pelo vereador Cleberson Mendes, o meu processador doméstico predileto, e parceiro de partido do vereador Paulo Gilmar, foi pedido para realizar a sessão extraordinária o quanto antes, porque, segundo ele, teria que votar coisas da prefeitura que, se votasse 4 dias depois, 5 dias depois, seria muito tarde. Então teria que votar quinta ou sexta. O problema é que essa sugestão veio depois do pedido de interrupção do vereador Paulo Gilmar, exatamente na hora de votar as comissões processantes. Coincidência? Na terra da pedrada não existe coincidência, mas vamos dizer que sim. Isso foi lá na reunião da comissão representativa da Câmara de Vereadores, lá no início da semana. Mas tudo bem, vamos à sessão. Não é segredo nenhum, e caso você não estivesse fora do planeta, fora do Brasil, fora do município, você já saberia. Mas caso você estivesse em um momento zen, retirado, em um monastério do alto do Himalaia, o prefeito Silvio foi cassado. Um dos principais nomes dessa cassação foi Paulo Gilmar Garcia, que em 2021 era oposição ferrenha a Silvio Weber, sendo autor, assinando junto a vários pedidos de CPIs, e naquele ano foram 7 pedidos de CPI, investigando até viagem licenciada do gestor, que nesse caso não está investigando o gestor, está investigando o cidadão. Em 2022, era chapa do peito. Em 2022, estava dentro da tropa de choque do Silvio,
composta por Paulo Gilmar, Cleberson Mendes, Oberdan Nunes, Edson Vasconcelos e Lauderi Marques. Em 2023, inicialmente, ainda pertencia à tropa de choque, mas no final de 2023, Paulo Gilmar era o presidente da comissão processante que culminou com a saída do Silvio Weber. E não somente isso. Ele, desde que, um pouco antes, quando a investigação foi aceita pelos desembargadores do estado do Rio Grande do Sul, o Paulo Gilmar Garcia já começou a se afastar da tropa de choque. E inclusive, tinha uma discussão ali quem é que iria escrever a denúncia para a comissão processante. Se seria Paulo Gilmar ou se seria o Robertson. E a tendência maior era que o Paulo escrevesse a denúncia. Não aconteceu. Quem fez o pedido da comissão processante foi o vereador Robertson. Mas desde que chegou a documentação da investigação do MP na Câmara de Vereadores, o vereador Paulo Gilmar Garcia foi terminantemente a favor da cassação de Silvio Weber. Ainda que não, digamos, tão abertamente declarado, porque ele era o presidente da comissão. Mas sabemos, óbvio, e ele deixava transparecer tranquilamente isso. A questão é, nós vamos falar aqui de uma pergunta que eu já trouxe em lives do passado, porque lá em 2023 fizemos algumas lives sobre a comissão processante, entrevistamos o vereador André, entrevistamos o vereador Paulo Gilmar, até a enfermeira Rose. A pergunta que não cala e que vocês também têm que ter em mente: se não fosse Silvio Weber, teria acontecido alguma coisa? Teríamos um impeachment? Eu achava que não. Que não teria acontecido nada. Mas achava. Pois o vereador Paulo Gilmar fez o favor de colocar uma certeza sobre o assunto. Não teria acontecido absolutamente nada. Silvio Weber, ele pisou na bola. Segundo as investigações do MP, não deixa margem para nenhuma dúvida que foram cometidas irregularidades graves dentro da Prefeitura de Itarará e mereceu, com todas as honras e pompas, ser cassado. Mas isso não quer dizer que também não houve uma perseguição política, porque se não fosse um nome fora da família política de Itarará, ele não teria sido cassado. Quem diz isso? As ações da Câmara de Vereadores, agora em 2024. Nós tivemos em 2024 já votação de pedidos de 2 munícipes pela criação de comissão processante para os vereadores Cleberson Mendes
Oberdan Nunes e Lauderi Marques. O primeiro, pelo Coronel Lermen, citava o fato deles terem afirmado abertamente e legalmente que houveram irregularidades no sorteio para a comissão processante. Que o Lauderi Marques, pelo PSB, não teria sido sorteado, teria sido escolhido. E lá no grupo do Telegram, depois eu coloco lá o Decreto-Lei 201 de 67, que realmente afirma que tem que haver um sorteio para a escolha dos atuantes na comissão processante. Não poderia ser o vereador Robertson, porque ele fez a denúncia. O vereador Oberdan, ele não estava. Só que ele é parte envolvido na Operação Santidade. Ele é citado como uma peça fundamental para o esquema. O vereador Edson é presidente da casa. Realmente, o decreto 201, ele não fala sobre essa questão da participação do presidente da Câmara de Vereadores. Não fala nem que ele participa e nem que não participa. Fica vago. O que mais temos sobre o assunto? A Lei Orgânica Municipal. E ela afirma que o presidente da casa não participa de comissões. Mas tudo bem. De qualquer forma, a comissão processante afirma que houve o sorteio. E a ata da sessão que ocorreu o sorteio não foi refutada, nunca. Então, o Coronel Lermen fez uma solicitação que fosse apurado essa ação dos vereadores. Porque eu afirmei legalmente, porque eles fizeram um documento assinado de punho afirmando que a comissão processante agiu de forma irregular. Se a ata da sessão em que ocorreu o sorteio estiver correta, isso é falsidade ideológica. O problema é que, se a ata da sessão estiver errada e os vereadores estiverem certos, um dos nomes em que recaem todo o problema é o vereador Paulo Gilmar Garcia, porque ele era o presidente da comissão processante. Tá, no então sorteio não era ele, porque nem tinha sido definido ainda, tudo bem, mas após, é tudo ele. É todo o trabalho que ele teve durante a comissão processante que está prejudicada. Mas tudo bem. Esse pedido de comissão processante foi analisado numa sessão extraordinária e rejeitado. Os vereadores Oberdan, Lauderi, Rétio e Paulo Gilmar Garcia se abstiveram. Tá. Realmente eu devo dizer para vocês que esse primeiro pedido eu achei um pouco prematuro. Porque até poderiam alegar que era só uma artimanha política, jurídica não, política,
E devo confessar que se eu estivesse lá, não sei exatamente, não tenho como dizer para vocês qual seria o meu posicionamento. Mas eu poderia muito bem rejeitar esse pedido também. Tudo bem, passa. Os fatos eram muito políticos. Mas tem um outro pedido de comissão processante. Um para cada um desses 3 vereadores. E vejam bem, dessa vez não é simplesmente pela atuação política do vereador, defendendo um colega, tá, vamos dizer colega, parceiro, chefe, não sei. Mas tudo bem. Dessa vez, o pedido já tinha vários outros fatos. E nós estamos falando aqui do vereador que era presidente da comissão processante e que imaginamos que, pelo bem da cidade, contra a corrupção no nosso município, ele fez de tudo para tirar o prefeito corrupto. Eu estou afirmando o prefeito corrupto só para enquadrar na análise, porque é óbvio que ele ainda não foi julgado pela justiça. Mas a visão da análise seria essa. Então nós deveríamos crer que, se foi pelo bem da cidade, se tem denúncias sobre outros integrantes do mundo político de Itaara, com fatos graves, obviamente deveria ser investigado, não é? Só que não. Eu vou ler aqui as denúncias com vocês, porque na sessão extraordinária agora, o senhor Edson Vasconcelos, não quis ler novamente. Nós lemos lá na outra sessão, na reunião representativa. Na reunião representativa. Agora, se está em votação a matéria, tem que ser lida. Mas sobre esse a gente vai falar lá no viajômetro e na retrospectiva. Pula. Mas vamos ver os motivos da denúncia. Vereador Cleberson Mendes. Motivo 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. No dia 11 de dezembro de 2023, o vereador apresentou à Câmara um documento assinado pelo mesmo, afirmando irregularidades na eleição da comissão processante, alegando falta de sorteio para os vereadores do partido PSB. No entanto, a criação do grupo da processante se deu na sessão ordinária do dia 28 de agosto e teve sua ata votada na sessão seguinte, ocorrida no dia 4 de setembro, na qual foi aprovada sem qualquer ressalva. Tendo a ata da sessão de criação da comissão sua legitimidade garantida, a criação de tal documento fere o decoro parlamentar, estando faltando com a verdade ou quanto à ata do dia 28 de 23 ou na declaração do documento. Aquilo que já falei. E o que já continha na primeira denúncia do Coronel Lerner. Ou eles estão agindo de má fé
agora produzindo esse documento e alegando irregularidades que poderiam até anular a cassação do Silvio Weber, ou eles agiram de má fé lá atrás para prejudicar o Silvio Weber. Um dos dois. Fato 2. Tá bom, tá 3, mas é 2. Pouca abertice minha. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Durante a sessão especial de julgamento da comissão processante, ocorrida em 14 de dezembro de 2023, o grupo defensor do então prefeito Silvio Weber cometeu pressão desmensurada de até assédio sobre a vereadora Roselaine, sendo que na interrupção da sessão por limitação de tempo da transmissão do YouTube, o vereador Lauderi Marques tentou levar a vereadora Roselaine para a cozinha e, diante de sua recusa, foi então abordada pelo próprio advogado Robson Zin, que a conduziu até a cozinha do prédio, onde foi cercada pelos vereadores Cleberson Mendes, Lauderi Marques, Oberdan Nunes, além do próprio advogado Robson Zin e o então prefeito Silvio Weber. E o grupo agiu em flagrante assédio para pressionar o voto de Roselaine, de forma que a mesma teve de pedir ajuda. Galera, isso foi gravíssimo. Eu estava lá como representante da imprensa, eu estava lá dentro da Câmara, estava junto quando o Lauderi Marques chamou a Roselaine para ir para a cozinha, estava lá quando o Robson Zin chegou, tocou no braço da Roselaine e pediu para acompanhá-lo até a cozinha, e estava lá quando o vereador Robertson, recebendo uma mensagem pedindo ajuda, junto com o assessor jurídico da Câmara de Vereadores, o Ferroni, e eu estava junto também, abriram a porta à força e lá estava a Roselaine cercada por toda essa gente. O vereador Lauderi, o vereador Cleberson, o vereador Oberdan, Robson Zin e Silvio Weber. Isso foi criminoso e, na hora, a Câmara de Vereadores deveria ter registrado o boletim de ocorrência. Esses são os fatos do vereador Cleberson. E que deveriam, sim, ter sido apurados. Vamos dar uma olhadinha quanto ao vereador Oberdan? Porque esse é um pouquinho mais complicado. O vereador Cleberson, sinceramente, cai no mesmo caso do outro. Já que é companheiro de partido, tudo bem. Se eu tivesse lá, de repente até deixaria passar também. É coisa leve. Não é coisa o bastante, digamos, para caçar o mandato do miserável. Mas uma reprimenda grave, no mínimo um problema dando explicações, era caso. Mas vamos ver o vereador Oberdan. Eu, Rogério Baralá, ações contra do vereador Oberdan Nunes. Primeiro, utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. No dia 11 de dezembro de 2023, o vereador apresentou à Câmara de Vereadores, mesma coisa que já dissemos do vereador Cleberson. Muda, com a diferença que ele não estava lá no dia da sessão que realizou a votação. Denúncia 2. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro.
na sua conduta pública. Mesma coisa que já dissemos do vereador Cleberson Mendes. Prossigamos. Fato 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Na investigação da Operação Santidade deflagrada no ano de 2022, o que serviu de base principal para a cassação do mandato do ex-prefeito Silvio Weber, o então secretário de Infraestrutura, Oberdan Nunes da Rosa, era apontado como peça fundamental para as ações de desvio de dinheiro público da cidade de Itaara, sendo que, inclusive, teve proibição de entrada nos prédios públicos e o Ministério Público, na denúncia oferecida à Justiça, sugere a perda do cargo político dos envolvidos. Ainda que as ações sejam anteriores ao assumir a cadeira no Legislativo Municipal, o decoro da figura pública age de forma ampla e as informações vieram à voga quando o Oberdan ocupa, enfim, o cargo na vereança. E se os documentos recebidos pela Câmara de Vereadores de Itaara serviram de base para o processo visando Silvio Weber, é justo e legítimo que sirva para a abertura de comissão processante visando o vereador. Ainda mais que existem indícios na própria investigação de que Oberdan tenha recebido ordens do então gestor Silvio Weber para ocupar a cadeira na Câmara Municipal, justamente para servir de agente de Silvio na tentativa de barrar as ações da casa que objetivassem o gestor. Galera, isso é gravíssimo. Se você tirou o Silvio Weber baseado na comissão processante, nas investigações do Ministério Público, como raios você vai fechar os olhos para o secretário da época, que foi apontado como uma peça fundamental para a continuidade do problema? Como que você vai fazer esse malabarismo? Quer dizer que tirar o Silvio por corrupção é pelo bem da cidade. Mas tirar o vereador, que foi uma peça fundamental, por corrupção, não tem perigo. O pobrezinho já roubou. O que adianta punir? Só para fazer uso de uma frase já conhecida. Não faz o menor sentido. E é gravíssimo. Então, o vereador Oberdan, não só ele não participou do sorteio, ele não estava lá no dia, ainda assim produziu um documento afirmando irregularidades. O vereador, junto com os colegas, fizeram uma pressão criminosa em cima da vereadora enfermeira Rose. O vereador era apontado como uma peça fundamental na continuidade do esquema alegadamente produzida por Silvio Weber. E, inclusive, segundo os áudios, ele era tão importante que ele quase não assumiu a cadeira na Câmara de Vereadores. Era só para ele assumir, passar o que deveria ser feito para Rose e voltar para a função dele. Pela importância dele no esquema. É o que dá a entender. Mas não é o bastante. Nesse caso, não tinha como passar pano. Ah, mas foi antes dele virar vereador.
O pedido do MP na denúncia foi que afastassem dos cargos políticos. Não falou de secretário, não falou de prefeito, cargos políticos. Porque se um indivíduo se envolve num esquema desse, não pode ser político. Não é? Mas esse é muito pior que o Cleverson. Mas ainda é fichinha. Credo que fichinha. Duvida? Vamos dar uma olhadinha na denúncia pro vereador Lauderi Marques de Oliveira, o nosso vereador 171. Fato 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. No dia 27 de novembro de 2023, mesmo dia em que o então prefeito Silvio Weber faltava à oitiva marcada pela comissão processante, preferindo realizar uma live com o secretariado com uma web rádio local, circulou na cidade um vídeo gravado por uma munícipe residente no bairro Vila Etelvina, no qual agradeciam os serviços prestados pelo então secretário de Infraestrutura, Tite, ao prefeito Silvio Weber e ao vereador Lauderi Marques. O vídeo apresenta sinais claros de possível utilização do cargo, já que os munícipes agradecem pelo serviço prestado pela prefeitura e temos frases que demonstram indução, como quando um locutor pergunta o que deve falar e outro locutor manda ficar quieto. Posteriormente no vídeo, ainda se pode ouvir outra ordem: agradece. O vídeo segue com uma série de elogios aos já citados, assim como uma série de críticas à vice-prefeita Tite Desconce. Em situações normais, um vídeo de agradecimento por parte dos munícipes é algo apreciável. No entanto, diante da congruência dos fatos, temos aparentemente uma tentativa clara do então prefeito Silvio Weber, com o auxílio do secretário de Infraestrutura e do vereador Lauderi, utilizando seu eleitorado, de produzir material audiovisual em benefício tanto do prefeito quanto do vereador, uma vez que, no mesmo dia, o próprio Silvio deixou de prestar depoimento para produzir uma live em ambiente externo. Torna-se mais evidente o uso político da situação, tendo uma moradora no mesmo bairro um protocolo da prefeitura no dia 28/7, no qual solicita a colocação de tubos, mesmo serviço concedido aos moradores do vídeo. No entanto, não foi atendida. Meus caros, esse vídeo eu vou colocar de novo lá no grupo do Telegram, mas foi amplamente divulgado. Agora passou todo o tendel, eu vou ter até uma responsabilidadezinha maior, eu vou mascarar as vozes, mas tudo leva a crer, todo o áudio, que é uma coisa gravíssima. Leva a crer que o vereador Silvio, e desculpa, Tite, mas você estava lá também, e o então secretário Tite cooptaram esses moradores para fazer uma campanha não só a favor do Silvio, a favor do vereador Lauderi, como contra os detratores destes.
Porque eles não só falam, né, falam bem do prefeito, do Lauderi, do secretário e falam mal da Tita. Eles também usam termos bem providenciais, do tipo de, olha aí, falam que o prefeito não faz nada, ou coisa do tipo, assim, parecida. E além disso, meus caros, no início do vídeo, é muito claro a voz que pergunta o que ela deve falar no vídeo. E alguém do lado manda ficar quieta. E mais para frente, se ouve muito claramente uma voz só falando, agradece. E não estou dizendo que quem falou essas coisas foi o vereador Lauderi. O que eu estou dizendo é que sim, há indícios que esses moradores foram induzidos. Pode não ser culpa do Lauderi? Pode. Então, se investiga. A comissão processante, ela não vai automaticamente culminar na cassação. Ela vai investigar os fatos. A cassação pode ser um dos uma das finalizações. Desculpe. Mas também podem absolver o indivíduo, se ele não tiver culpa nenhuma, e arquiva. Agora, você acha que não deve ser investigado? Considerando que isso, se ocorreu a irregularidade, era para ter especificamente um impacto na cassação do Silvio Weber, o Silvio Weber não tem mais como receber uma outra comissão processante, por improbidade, no caso. Mas o vereador Lauderi tem. E não bastasse, uma moradora da região tem um pedido de colocação de tubos. Desde final de julho. As máquinas estavam lá, o secretário estava lá, e só trabalharam para esses munícipes especificamente. Por que não fizeram os pedidos da região? Só para esses munícipes especificamente. Em resposta, o secretário disse que, na época, que a máquina estragou. Mas continuemos. Utilizar-se do cargo para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. No dia 11 de dezembro de 2023, o vereador apresentou à Câmara um documento assinado pelo mesmo, para lá, toda aquela história do documento, negando que houve sorteio. E ele é gravíssimo, porque ele é o envolvido. Então, é ele que ou não refutou a ata do dia, ou que agora está mentindo de forma clara. Mas é aquilo. Passa. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. No dia 14 de dezembro de 2023, uma vez que não foi permitido o acesso da população ao plenário da Câmara na sessão especial de julgamento de Silvio Weber,
a população se organizou para transmitir o julgamento com um projetor na rua em frente à Câmara. E durante a montagem do equipamento, o vereador Lauderi Marques de Oliveira se aproximou da porta da Câmara e propositalmente desligou o cabo de energia do equipamento, atrapalhando a montagem. Sendo que, anteriormente, o mesmo vereador já tinha, assim, disposto com a polícia local, afirmando que tinham que proibir qualquer manifestante na calçada, agindo assim totalmente contrário ao direito constitucional de livre manifestação. Meus caros, quem foi lá no dia da sessão de julgamento presenciou isso. O Jonas estava lá montando o telão, de repente tudo parou de funcionar. E o vereador Lauderi estava um pouco antes na porta. Fomos lá, estava lá o cabo desligado. Os munícipes ali falaram com a polícia, explicaram a situação, e ficou por isso mesmo. Que ato repugnante. Repugnante. Baixo. Baixo para uma pessoa normal. Inadmissível para um vereador eleito da cidade. Baixo. Qualquer um desses 171 que colocaram o depósito, depositaram o seu voto nesse indivíduo, deveria estar com vergonha agora. Continuemos. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Durante a realização da sessão especial de julgamento, o vereador cometeu visível assédio sobre a companheira de partido, vereadora Roselaine Ferreira, tentando inicialmente mudá-la de posição para que ficasse entre ele próprio e o vereador Oberdan Nunes, ambos apoiadores do gestor em julgamento. E não obstante, em qualquer intervalo da transmissão, posicionava-se irremovível, de pé ao lado da vereadora, chegando ao ponto de recusar sair da posição até mesmo diante do chamado do colega Oberdan para conversar com ele. Na interrupção da sessão por limitação de tempo da transmissão do YouTube, o vereador Lauderi Marques tentou levar a vereadora Roselaine para a cozinha e, diante da recusa, foi então abordada pelo próprio advogado Robsonzinho, que a conduziu até a cozinha do prédio, onde ela foi cercada pelo vereador Lauderi Marques, Oberdan Nunes de Cleverson Mendes, além do próprio advogado Robsonzinho, então o prefeito Silvio Weber e o grupo agiu em flagrante assédio para pressionar a vereadora Roselaine de forma que a mesma teve que pedir ajuda, que já é aquilo que falamos. Meus caros, a vergonha alheia foi tamanha, não caberia para um indivíduo só. Primeiro, quando chegou, o vereador Lauderi abordou os policiais, afirmando que se ele visse um manifestante na calçada, ele não falaria. Devo dizer que isso seria um favor. Mas nessa eu não estava presente, ouvindo, mas pelo que eu sei, a resposta foi: faça o seu trabalho, senhor vereador, que nós fazemos o nosso. Depois, o miserável me tira o plugue da tomada.
Para quê? De bobo. Porque é óbvio que uma hora ou outra a pessoa ia verificar lá e ligar de novo. Tinha bastante tempo ainda até começar a sessão de julgamento. De bobo. Mas fez. Para provocar, talvez, querendo que a população se inflamasse, desse algum problema, quem sabe. Mas, enfim. Quando chegou a vereadora Roselaine, o posicionamento é do lado esquerdo. A câmera está invertida, então é para cá. Do lado esquerdo. Esqueça. Mas do lado esquerdo de quem está sentado na plateia, o posicionamento é vereador Paulo Gilmar Garcia, o vereador Robertson Tati, vereador Lauderi, e em seguida a mesa diretora, vereador Oberdan, Edson Vasconcelos e Eliezer Marques. Paulo Gilmar era a favor da cassação do prefeito. E o que o vereador Lauderi queria era que a Rose trocasse de lugar com ele, porque ela estaria ali representando o vereador Robertson. Então, senta no lugar do Robertson. Não, ele queria trocar de lugar com a Rose para afastar ele do Chupeta. Então ficaria a Chupeta, ele e a Rose no meio do Oberdan e do Lauderi. Óbvio, indicação do advogado. Não funcionou. Continuou a Rose sentadinha no mesmo lugar de direito. Não funcionando essa artimanha, o vereador Chupeta fica do lado de cá da porta de entrada do plenário. E a vereadora Roselaine, no caso, do lado de lá da porta. Até começar a sessão de julgamento. E a cada intervalo que acontecesse, o vereador Lauderi levantava da cadeira dele, se posicionava ali do lado esquerdo da vereadora Roselaine, cruzava os braços e permanecia. Praticamente um Kevin Costner da Whitney Houston. E chegou ao cúmulo de, em determinado momento, o vereador Oberdan queria falar com ele e chamou o vereador Lauderi para acompanhá-lo até o fundo da Câmara para eles conversarem. O vereador Lauderi só virou a cara. Não saiu do seu lugar. Praticamente respirando em cima da vereadora Roselaine. Começava a sessão, dava a volta e sentava no seu lugarzinho. No intervalo, coube ao vereador Lauderi convidar a vereadora Rose para ir até a cozinha. A vereadora Rose não consentiu. Não foi. O vereador Lauderi saiu. Pouco depois veio o advogado Robsonzinho. Tocou no braço da Roselaine, cochichou alguma coisa, provavelmente pedindo para acompanhá-lo até a cozinha, e a vereadora assentiu. Mas mandou uma mensagem pedindo ajuda. O vereador Robertson, recebendo essa mensagem, esse pedido de socorro, foi em sentido à cozinha da Câmara de Vereadores. Como já disse, eu já estava junto, o Ferroni já estava junto, e na hora, no plenário, o vereador Robertson me falou, me mostrou, olha aqui, pedindo socorro, e sebo nas canelas. E lá estava a Rose, cercada e amedrontada. Não tenham dúvidas, amedrontada. Eram 5 marmanjos em volta fazendo pressão.
O que exatamente falaram para ela, não sabemos e não vamos saber, e nem mesmo sabemos se deu tempo, porque foram interrompidos. E novamente falando, sobre as ações específicas do vereador Lauderi e sobre as ações de todo esse grupo que cercava o Silvio Weber, a Câmara de Vereadores deveria ter tido, digamos, uma responsabilidade e ter registrado um boletim de ocorrência. Foi outra vergonha. Deveria ter. Os policiais estavam ali. Eles chegaram posteriormente até. Deveria ter sido registrado um boletim de ocorrência. Então, meus caros, nós temos 4 denúncias para o vereador Lauderi, 3 denúncias para o vereador Oberdan, fatos, né? Fatos de denúncia. E 2 para o vereador Cleberson Mendes. Sinceramente, como eu já disse, na questão do Cleberson Mendes, todos sabem que eu tenho meus problemas pessoais, o desgraçado me processou por ter dito que ele fazia campanha para o Silvio, e hoje, olha aí, Brasil! Vai vendo, Brasil! Vai vendo, Brasil! Mas tudo bem. Dentro do Entre Linhas, não tem posicionamento, não tem como ter. Então, até aceitaria um pano levemente úmido para o vereador Cleberson. Para o vereador Oberdan, de jeito nenhum. Porque os fatos dele são os mesmos fatos do Silvio. Como que você vai abonar um e não vai abonar o outro? Chico e Francisco não moram mais na mesma casa? Agora, para o vereador Lauderi, inadmissível. Inadmissível. Mais uma vez, se você é um desses 171 que jogou o voto de vocês no lixo, deveriam estar com vergonha. Sério. Silvio fez tudo isso que ele tinha que fazer, fez tudo isso que fez, mas vou dizer a verdade verdadeira para vocês. Primeiro, ele foi perseguido. Desde o 1º de janeiro de 2021, já existia um planejamento para tirar o cara. Aconteciam reuniões, inclusive aqui na Itelvina, para pensar em formas de colocar o bicho para fora. Os planos era colocar ele para fora antes de completar 2 anos, para daí ter outra eleição. Não conseguiu? Dá-lhe paulada. Inclusive, quando não viram que não iam colocar para fora, aí se uniram. O MDB, no caso. Se uniram com o prefeito. Além disso, falar para vocês que se não fosse tão sem noção de fazer essas barbaridades que aparentemente fez, as ideias envolvendo a gestão do Silvio para a cidade, inclusive as ideias do ex-secretário Arthur, que também é um envolvido na operação, eram muito boas.
Uma coisa boa que o Cléo fez foi ajeitar as finanças do município. Então, Silvio Weber, até onde eu sei, é o primeiro prefeito que tinha condições reais de alavancar a cidade. Tinha dinheiro, tinha umas finanças estáveis do município, tinha muito boas ideias mesmo. Quando o Silvio foi lá para a Marcha dos Prefeitos, foi ele, Paulo Pérez, o Vitor Bolzan, ali sim era de aplaudir. Claro que ele levou tudo esse bando de vereador que foram só para passear, né, para não fazer nada. Então, a Câmara de Vereadores, de qualquer forma que se olhe, é uma vergonha. Até quando acerta, é uma vergonha. Mas, naquela época, fez o que o gestor tinha que fazer. É o prefeito que tem que pegar o seu secretariado com projetos, com propostas, e ir para Brasília. Ir nos ministérios, protocolar propostas, protocolar projetos, protocolar pedidos. É cheio de projetos lá em Brasília. É cheio de dinheiro só para distribuir. Só que o gestor da cidade tem que ir lá e fazer a média. Não é vereadorzinho que vai pedir esmola para de emenda. Isso é esmola. Isso é como o governo federal compra voto dos deputados e senadores. Eles repassam dinheiro para os deputados e eles podem repassar para a base no município. É só para comprar apoio político. É esmola. O que o gestor deveria fazer é ir lá na fonte, apresentar projetos. Venha o dinheiro com um fim estabelecido, não uma emenda. Para que você quer? Ah, não importa, pega 500 mil aí. E aí criamos gestor vagabundo, que não se preocupa em planejar a cidade. O que não era o caso. Tinha, na época, um plano de criar um setor de cooptação de recursos. Que as principais empresas têm isso. O Lar das Vovozinhas tem lá uma salinha só de cooptação de recursos. É óbvio que sabemos que a intenção deles montando esse setor eram os piores possíveis, né? Tipo pica-pau. Um para você, 1, 2, 3 para mim. 3 para você, 1, 2, 3, 4 para mim. Mas a ideia era fenomenal. Então, eu devo para dizer para vocês que quem votou no Silvio Weber foi traído, mas não errou o voto. Porque ele tinha tudo para ser um gestor como nunca visto na cidade. Se tivesse boas intenções. Agora, alguns vereadores não têm absolutamente nada que se possa elogiar. E, infelizmente, Lauderi é um deles. Oberdan é um deles. Kleberson, novamente, até tem alguma coisa ou outra que dá para se elogiar. Já estou fazendo campanha demais para esse cara. Deu, chega. E agora, finalizando, esses três já falamos bastante. O pior, senhor Paulo Gilmar Garcia. Por favor. O que eu vou falar em casa? Toda a cidade de Itaara te pegou nos braços. Nessa época, você, juntamente com o vereador André, praticamente eram Sérgio Moro e Deltan Delagnol de Itaara. Você foi responsável pelo primeiro pedido de CPI, lá na gestão do Cléo.
e agora foi responsável pela primeira cassação, pelo que eu sei, da região central do estado. Devo dizer que é simplesmente triste saber que tudo isso foi por interesse simplesmente político, e não pelo bem da cidade, e não contra a corrupção da nossa prefeitura. Sim, existe uma blindagem natural da Câmara de Vereadores. Não dá para descartar nenhum deles. Todos se blindam. Mesmo agora, o vereador André votou a favor da comissão processante, mas ele tinha certeza absoluta que não ia passar a comissão processante. Então não dá nem para considerar. Mas tudo bem, valeu pelo voto a favor da comissão processante, mas em outros momentos passou pano. Então a Câmara de Vereadores se blinda automaticamente. Ela não permite que qualquer um chegue até os seus membros. E isso vocês vão ver no próximo vídeo do viajômetro e da retrospectiva. Vocês vão ver muito bem isso. Mas além disso, o que o Paulo Gilmar fez nesse exato momento, ele cooptou para si a tropa de choque. Porque a tropa de choque, ela vai para o que pagar mais, né? Para o melhor interesse em questão. Ela foi fundada pelo Silvio. Quando o Silvio saiu do pacote, a tropa de choque virou tropa da Tita. Virou a tropa de copas. Agora, o Paulo Gilmar cooptou. Virou a tropa de choque do Chupeta. Tanto que lá como já mencionamos, lá na reunião da representativa, Paulo Gilmar solicitou a interrupção da sessão porque tinha que conversar com os seus. Como assim? Até ontem, eles eram do Silvio. Até ontem, os vereadores da comissão processante, o presidente, o relator, afirmavam que era inadmissível que um vereador que leu o processo contra o Silvio Weber ainda conseguisse defender. E agora é dele. É a tropa de choque do Chupeta. Eu sempre disse que o Chupeta é um mal necessário, que ele não é assim o the best de produtividade, de qualidade legislativa, mas um mal necessário, que faz barulho. Ele é um dos que conseguem ouvir a população. Mas, pelo jeito, o ano eleitoral deixou surdo. Pô, Paulão, me ajuda aí. É uma pena. Ainda não sabemos exatamente qual foi o teor desse ganho político, porque sabemos que o Paulo Gilmar já disse que ele não vai ser candidato a vereador. Tanto ele quanto o Robertson. Ambos falaram que não vão concorrer para vereador. E sabemos que ambos têm o desejo de concorrer à prefeitura. Poderia ser, de repente, um apoio do MDB para a candidatura? Esperaria que não. Seria pior ainda, né? Trocar o bem da cidade por uma indicação à majoritária. Olha, é uma tristeza. Mas, enfim, deu. Já ficou grande demais. Em breve sai a retrospectiva em texto.
sai a retrospectiva, possivelmente em vídeo. Vou ver se dá tempo. Eu acho que dá. Então, sai a retrospectiva em vídeo. O viajômetro já saiu em texto. Tem uma procurada lá na coluna, que está lá a coluna. As tabelas, são muitas tabelas que eu fiz esse ano, de demonstrativos, estão lá, eu já coloquei lá no grupo do Telegram. Posso colocar de novo, não tem problema. Então, se você não está no grupo do Telegram, vai lá no grupo do Telegram, se inscreve. Não incomoda muito, não é um grupo de bate-papo, é só para eu passar materiais extras, porque, confessar para vocês, eu sou pobre, eu uso o blog de forma gratuita, então eu não posso escolher a imagem que fica de capa. Então eu faço a imagem e deixo com uma imagem só. E se eu colocar lá as planilhas e tal, aí o blog é que vai escolher a que ele vai querer estampar. Daí acaba com toda a diversão, porque eu faço uma capinha personalizada, né? Então esse material extra eu passo para o grupo do Telegram. E além disso, alguma informação a mais que eu não vou mandar no normal, no aberto, vai direto para o grupo do Telegram. É muito mais fácil, mais acessível. Então vão para o grupo do Telegram. Aproveitem e curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, se é que querem saber de conteúdo desse tipo da tua cidade. Porque quando você clica em curtir, em compartilhar, você aumenta a relevância do vídeo. Então o YouTube ele vai começar a sugerir o vídeo para as outras pessoas. Não se preocupe que o YouTube só começa a pagar quando o canal tem mais de 1.000 seguidores. Então não precisa se preocupar que vocês não estão financiando ninguém, não estão recebendo nada. O importante é que a cidade precisa mudar de eixo. Ou você quer que ela caia na real e tome um rumo realmente produtivo, ou você quer continuar no 171. É isso. Curta, compartilhe, se inscreva, vai para o Telegram e nos vemos na próxima. Vamos hoje ensinar uma receita da melhor pizza à moda de casinha de Itara. Tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Pega um sujeito candidato que não seja daquele grupo político da cidade. Aquele que todo mundo conhece, todo mundo desconfia, mas que é algo novo. Pega essa peça suculenta e mistura com uma investigação do MP. Mistura bem tudo isto e deixa assando em fogo médio dentro de uma comissão processante por 3 meses. Deve ser o suficiente. Não pode passar de 3 meses que desanda. E não pode ser antes de 3 meses, que é pior ainda, que a peça vai dizer que não teve tempo para assar direito. Eco. Depois de 3 meses, você pega este assado, essa massa fabulosa, e tira, reserva. Pro recheio, é essencial que você pegue pelo menos 3 amigos desse prefeito. De preferência, mais sujo que pau de galinheiro. Aqueles que a população esteja virando o zoinho, sabe? Que passa na rua e faz... Melhor ainda.
E se esses 3 ainda tiverem passado 3 meses enganando a população, dizendo que ia votar a favor delas, e de repente vota protegendo o próprio Rabicó, melhor ainda. E se esses 3 tiverem sofrendo de repente um pedido de comissão processante, transformou o prato em fantástico. Pega esse ingrediente principal e mistura com uma pitadinha de desejo político, aquele olharzinho que vê uma vantagem num ano eleitoral. Para finalizar, polvilha por cima aquele protecionismo da casinha de Tara. Siga da água na boca. É uma receita fenomenal. Claro que para a população é extremamente indigesto. Não recomendamos. Mas para um político, cai como uma luva. Consuma com um bom cálice de vinho do Porto. Ecco. Só lembre bem dessa receita lá na época da eleição. Lá em outubro. Porque pode ajudar muito mais a digerir. Hã? Quem tá falando alto? Quem tá gritando? Eu não tô gritando. Você tá gritando. Você tá gritando. Tô falando normal.